Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós vamos começar a falar, agora nesse quarto bimestre, encerramento já do ano, sobre o assunto de equação do segundo grau. Então, para a gente começar o assunto, eu vou colocar aqui primeira definição, de como que você identifica o que é uma equação do segundo grau. Então, repara que uma equação do segundo grau, ela é dita do segundo grau ou de grau 2 quando o maior expoente, no caso aqui você pode notar o expoente 2 para o maior da equação, tudo bem? Então, é o expoente que vai definir o grau da equação. Se o grau é 2, o expoente máximo aqui vai ser 2, tudo bem? Assim como se tivesse um 3 aqui, a equação seria do terceiro grau. Se não tivesse nenhum expoente, a equação seria do primeiro grau, porque quando não tem expoente, vale 1, lembra disso. Então, vamos lá. Observa que na incógnita x, o maior expoente é 2, por isso ela se qualifica como uma equação do segundo grau. Tudo bem? Então, está aqui um exemplo, x ao quadrado, a gente lê assim, x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. Repara que você tem aí também, na equação do segundo grau, formas de chamar ela de completa ou incompleta. Então, para ela ser completa, ela tem que possuir 3 termos não nulos, ou seja, diferente de zero. O A é o número que acompanha o x ao quadrado, o B é o número que acompanha o x, e o C é o termo independente, é um número que fica sozinho. Então, repara que o A ele vai ser sempre um número real, diferente de zero. O B vai ser sempre um número real, pode ser zero. O C também pode ser um número real, que também pode ser zero. Vamos lá, a condição para que a equação do segundo grau seja completa. Então, vamos entender um pouquinho isso daí, ó. É o quê? É que o A, o B e o C, eles sejam não nulos, ou seja, eles sejam diferentes de zero. Tudo bem? Veja alguns exemplos. Então, repara aqui comigo, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Nessa equação, quem acompanha o x ao quadrado é o 1, porque quando não tem nenhum número aqui, vale 1. Lembra disso? Então, A igual a 1, B, que é o que acompanha o x, é o 5, então B igual a 5, e C é o termo independente, então C igual a 6. No segundo exemplo, você tem 2x ao quadrado menos 4x mais 2. O 2 é quem acompanha o x ao quadrado, então ele é o A. O B acompanha o x, então é o menos 4, B igual a menos 4. E o C é o 2, que é o termo independente, o número que está sozinho. Tudo bem até aí? Seguimos adiante, então, agora com as equações incompletas. Então, para uma equação ser incompleta, significa que os coeficientes B e C, ou ambos, ou seja, ao mesmo tempo, eles são nulos, iguais a zero. Veja alguns exemplos. 2x ao quadrado igual a zero. Então, o A tem que valer 2, o B tem que valer 0, e o C vale 0. Por quê? Porque não tem x e não tem nenhum número sozinho nessa equação. Só tem um número que acompanha o x quadrado. E quem acompanha o x quadrado é sempre o A. Então, o A vale 2, o resto vale 0. No segundo exemplo, você tem menos x ao quadrado mais 4. Quem acompanha o x ao quadrado é o menos 1. Por quê? Porque tem o sinal de menos ali na frente, como não tem nenhum número, vale 1. Ou seja, o A vale menos 1. O B não tem ninguém acompanhando o x, então o B é igual a 0. E o C é um número sozinho, então ele vale 4 positivo. No terceiro exemplo, você tem 4x ao quadrado menos 12x é igual a 0. Então, 4x ao quadrado, quem acompanha o x ao quadrado é o A, então o A vale 4. Quem acompanha o x é o B, então menos 12 é quem está acompanhando o x, então B é igual a menos 12. E o C é o termo independente, como não tem nenhum número sozinho, o C vale 0. Tudo bem? Espero que até aqui tenha ficado claro como a gente identifica que a equação é do segundo grau. Então, para ser do segundo grau, ela tem que ter grau 2, certo? E o A tem que ser sempre diferente de 0. A gente vai continuar esse vídeo num próximo vídeo aí, mais rapidinho também, de 5 minutos, tá bom? Até já!
Fala galera, beleza? Nós estamos dando continuidade no vídeo da equação do segundo grau. Então essa é a parte 2 do nosso vídeo. Nós vamos falar um pouquinho aí de como que a gente organiza a equação do segundo grau, certo? Então, para organizar uma equação do segundo grau, basta você dispor, ou seja, você reorganizar todos os termos da equação do lado esquerdo, agrupando os termos semelhantes, quando necessário, e colocando-os na ordem decrescente com relação ao grau, que é o expoente da equação. Então, vamos ver um exemplo. Olha lá. Você tem uma equação aqui, ó, que está toda bagunçada. 2x mais 5 é igual a menos 2x² menos 2x mais 2. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa trocar, né, os termos de lado, jogar todo mundo para o lado esquerdo da equação e lembrar que quando a gente joga o termo para o lado esquerdo, a gente está sempre trocando o sinal. Por quê? Porque é a operação inversa, né? A gente aprendeu que toda vez que a gente faz uma troca de lado da igualdade, a gente está fazendo uma operação inversa. E a operação inversa é trocar o sinal, né? Colocar o sinal oposto quando o número vai para o outro lado. Tudo bem? Então, repare aqui comigo. Você tem 2x mais 5. Essa parte já estava do lado esquerdo, então eu não mexo, não troco o sinal deles, porque eles já estão na esquerda. Agora, o 2x², trocou de lado, trocou o sinal. O 2x era negativo, trocou de lado, trocou o sinal. E o 2 era positivo, trocou de lado, trocou o sinal. Repare que agora a gente já está com todo mundo do lado esquerdo, e a igualdade igual a 0 lá no final. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar todos os termos que são semelhantes. O que significa isso, o termo semelhante? Significa que tudo que tem x eu posso juntar com quem tem x. Tudo que tem x² eu posso juntar com quem tem x². E tudo que é número eu posso juntar com quem é número. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente tem de x² aqui? É só esse daqui, ó, 2x². Então ele vai ficar sozinho mesmo, não tem como juntar com ninguém. O 2x, ele tem como juntar com esse outro 2x aqui, ó. Afinal, eles são da mesma família, da família x. Ou seja, 2x mais 2x dá 4x. Basta somar os números na frente, né, os coeficientes. Aí a gente tem também o número. Então, temos o 5 e temos o menos 2. Juntando o 5 com o menos 2, a gente gera o número 3. A seguir, o que a gente faz? A gente vai organizar pela ordem do maior expoente da incógnita x. Então, quem é o expoente? O expoente é o cara que fica aqui em cima, né? Ó. Então, o maior expoente da equação do segundo grau é o 2, ou seja, ele vem aqui na frente primeiro. Depois é o x, né? E por último é o termo sozinho, que a gente chama de termo independente. Agora, o que a gente tem aqui, ó? Torna-se mais fácil identificar quem são os coeficientes A, B e C dessa equação. Basta lembrar que quem acompanha o A, quem acompanha o x², perdão, é o seu valor de A. Quem acompanha o x é o seu valor de B. E quem está sozinho, o termo independente, é o seu valor de C. Então, A igual a 2, B igual a 4 e C igual a 3. Tudo bem até aí esse exemplo? Agora a gente vai ver algumas aplicações da equação do segundo grau. Então a gente fala, não serve para nada, não sei o quê, mas tem um monte de coisa na escola que a gente não vai usar fora da escola realmente, e a gente só precisa entender, ter compreensão, ter noção daquele tipo de conhecimento. Então, o que acontece aí, ó, com a equação do segundo grau? Eu vou ler aí com vocês. De fato, as aplicações variam aos inúmeros casos particulares, seja como uma técnica para resolver problemas mais avançados, para encontrar a raiz de uma equação biquadrada, ou até mesmo para usar como ferramenta no cálculo de um projétil, que é um lançamento, certo? Incluindo, nesse caso, a descrição de uma parábola, aliado ao estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV, existente na cinemática quando você estudar física. Então, essas aplicações foram retiradas desse site. A gente vai ver no próximo vídeo algumas formas de solucionar os problemas de equações do segundo grau que são chamadas de incompletas. E a gente vai ver alguns exemplos de como fazer esse tipo de resolução. Tudo bem? Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Estamos retomando aqui a parte 3 do vídeo de equações de segundo grau.
Então, repara que a gente está na etapa onde a gente vai aprender a solucionar equações de segundo grau do tipo incompleta. Então, esse primeiro exemplo, ele diz o seguinte, olha lá, um terreno quadrado tem área igual a 1.600 metros quadrados. Quanto mede o lado desse terreno? Examinando o problema, a gente percebe que se trata de um problema de equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque a gente vê que, vamos ver aqui no exemplo, a área do quadrado ela é dada por lado vezes lado. Ou seja, quando você multiplica x vezes x, né, que é o que a gente chamou de lado, aqui, né, x a gente chamou de lado, a gente gera x ao quadrado. E aí a gente sabe que vai gerar uma equação do segundo grau, porque apareceu o x ao quadrado. Sabemos que a área do quadrado é 1.600 metros quadrados. Logo, temos a equação x ao quadrado é igual a 1.600. Agora, repara o seguinte, nesse caso, nós temos uma equação incompleta. Por quê? Porque o a, que é quem acompanha o x ao quadrado, vale 1. O b não existe, então já é incompleta porque o b é igual a 0, não tem ninguém acompanhando o x aí, só tem acompanhando o x ao quadrado. E o número, né, que está sozinho, que é o termo independente, a gente chama de c. Ou seja, o c é menos 1.600, porque se eu jogar ele para lá, né, para a esquerda, ele vai ficar negativo. Então, c é menos 1.600. Tudo bem? Sempre quando ocorrer do b ser nulo e do c ser negativo, a gente pode resolver essa equação utilizando a operação inversa. Então, vamos lá, vamos entender o que é a operação inversa. O contrário da operação de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Ou seja, o 2 aqui, ele vai virar a raiz do número, tudo bem? Então, por que apareceu esse sinal mais ou menos? Porque o número que está aqui no lugar do x, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Porque qualquer coisa que eu elevar ao quadrado vai sair positiva. Então, pode ser negativo esse número ou pode ser positivo. Tudo bem? Por isso apareceu o sinal de mais ou menos. Então, você tem aí que o x ele vai ser ou a raiz quadrada positiva de 1.600 ou a raiz quadrada negativa de 1.600. E a raiz quadrada de 1.600 é 40, porque 40 vezes 40 dá 1.600. Tudo bem? Então, repare aqui que a gente chegou na solução, que é x igual a 40 ou x igual a menos 40. Mas por que o menos 40, nesse caso, ele vai ser descartado? Por que ele não serve para a gente como solução? Porque se você parar para pensar, a gente está falando de área, a gente está falando de um terreno. Não existe área negativa, não existe lado ou medida negativa. Então, se eu medir o lado do terreno, eu vou medir positivamente, certo? Portanto, a nossa única resposta possível nesse caso, que é um problema geométrico também, a gente tem como resposta o x igual a 40 metros. Ou seja, o lado do terreno vai ser 40. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo aí? Esse exemplo ele já está com interpretação, né? Então você tem, subtraindo 19 do quadrado de um número, obtemos 81. Descubra qual é esse número e se ele é único ou se há mais de uma solução. Então repara que montando a equação você tem quadrado de um número, é só colocar x ao quadrado. Subtraído 19, então menos 19, é igual a 81. Resolvendo essa equação, como que a gente faz para resolver? A gente deixa tudo que é x ao quadrado de um lado e tudo que é número vai para o outro, né? E a gente vai ficar com a seguinte equação. X ao quadrado igual a 81 mais 19. 19 era negativo, passou para lá positivo. E a gente ficou com x ao quadrado igual a 100. E x ao quadrado igual a 100, é só lembrar qual é a operação que a gente faz quando tem alguma coisa ao quadrado. É só jogar a raiz lá do outro número. E aí a gente vai ficar com x é igual a raiz, mais ou menos, né, a raiz de 100. Então, qual que vai ser a solução? Vai ser ou 10 positivo ou 10 negativo. Repare, então, que tem duas soluções possíveis nesse caso. Ou x é igual a 10 ou x é igual a menos 10. Porque ambos esses números, quando elevados ao quadrado, resultam 100. E quando subtraídos 19, obtemos 81. Como pede o exercício. Tudo bem? Você pode testar os números pegando o 10 e o menos 10 e substituindo no lugar do x. Você vai ver que vai dar 81 na sua resposta. Tudo bem?
Continuando aqui agora, nós estamos na parte 4 do vídeo de equações do segundo grau. Nós vamos ver aí os 3 últimos exemplos, né? Que fala quando a equação é incompleta, o B é diferente de zero e o C é igual a zero. Então repara aí que você tem, no terceiro exemplo, o quadrado de um número é igual ao seu triplo. Então vamos ver como é que a gente interpreta esse problema. O quadrado de um número é x ao quadrado é igual, sinal de igualdade, ao seu triplo, que é 3 vezes esse número. Repara que você ficou então com a seguinte equação: x ao quadrado menos 3x é igual a zero. Por quê? Porque eu peguei o 3x que estava desse lado direito e joguei para lá. E quando a gente troca de lado, a gente troca o sinal. Agora vem o processo de colocar em evidência. Como que faz isso? Você tem que pensar, se os dois fatores têm x, aparece x nos dois fatores aqui, nos dois membros, então você pode colocar isso em evidência através da multiplicação. Como faz isso? O x é o fator que aparece nos dois, então o x vem aqui como fator multiplicador. E aí, quem é o número que eu multiplico por x que vai dar x ao quadrado? É o próprio x, porque x vezes x dá x ao quadrado. Quem é o número que eu multiplico por x que vai gerar o menos 3x? É o menos 3, porque x vezes menos 3 dá menos 3x. Então aqui a gente tem fatores evidenciados. E aí a gente tem dois pacotinhos. Um pacotinho x que está multiplicando o outro pacotinho x menos 3. Então, temos duas soluções possíveis. Ou o primeiro pacote é igual a zero, ou o segundo pacotinho é igual a zero. X igual a zero já é uma solução, então, porque é o primeiro pacote igualado a zero, já temos essa solução. Agora, quando a gente iguala o segundo pacotinho a zero, x menos 3 igual a zero, quem é o número que tem que valer o x para zerar a equação? Tem que ser 3, né? Porque 3 menos 3 dá zero. Então, o x tem que valer 3 numa segunda opção. Tudo bem? Vejamos o exemplo 4, que tem a mesma ideia. O quadrado do dobro de um número é igual a 20 vezes esse mesmo número. Então, quadrado do dobro, olha só, é o 2x, que é o dobro, elevado ao quadrado. É igual a 20 vezes esse mesmo número, que é igual a 20x. Tudo bem? Então, interpretado o segundo exercício, você tem aí a resolução 4x ao quadrado. Por que virou 4? Porque 2 ao quadrado dá 4. Certo? E aí você tem que 4x ao quadrado é igual a 20. O 20 passa para cá, para a esquerda, né? Troca o sinal e a gente tem que 4x ao quadrado menos 20x igual a zero. A gente pode colocar em evidência o 4x. Por quê? Porque o 4 ele é um fator que está dentro do 20 e está dentro do 4. E o x também é um fator que está aqui e está nesse outro membro também. Então 4x vem para a evidência. X menos 5 fica aqui no outro fator. Da onde apareceu esse x menos 5, professor? Ó, 4x vezes x dá 4x ao quadrado. E 4x vezes menos 5 dá menos 20x. Então, a gente gerou essa evidência. Lembrando que o primeiro pacote iguala a zero, então 4x igual a zero, vai implicar que o x só pode ser zero. E o segundo pacote é x menos 5 igual a zero. Para zerar esse pacotinho que está entre parênteses, vai ficar 5 no lugar do x, né? Porque 5 menos 5 dá zero. Então, ou o x vale zero, ou o x vale 5. Já temos aí a solução do exercício número 4. A mesma ideia você vai aplicar para a solução do exercício número 5. Né? O triplo de um número é igual ao quadrado desse número subtraído de 27 vezes esse mesmo número. Então, depois que a gente monta a equação, a gente junta os termos semelhantes e a gente encontra essa expressão aqui, 30x menos x ao quadrado é igual a zero. A evidência vai ficar como? Vai ficar no x, né? Porque o x aparece nos dois membros. Então, x fica na evidência, e aí 30 vezes x gera o 30x, e x vezes x negativo vai gerar o menos x ao quadrado. E aí você sabe que, pela evidência, o primeiro pacote x é igual a zero, e o segundo pacote 30 menos x igual a zero. Então, no lugar do parênteses aqui, o x tem que valer 30 para poder zerar esse segundo pacotinho. Tudo bem? Então, você vai ver aí que ou o x é zero ou o x é 30. Observe que essa técnica é utilizada para resolver os exemplos 3, 4 e 5, chama-se evidência. E aí você vai sempre pesquisar mais sobre esse assunto, vai buscar no Google, vai tentar entender mais como usar a técnica de evidência para a solução de problemas. Tudo bem?
E o pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora a finalização desse vídeo, né? A gente já viu esses 3 exemplos aí. Agora a gente vai falar um pouquinho dos exercícios. Então, o que você vai fazer? Você vai, no seu caderno, né? Vai fazer a cópia dos exercícios no seu caderno. Vai resolvê-los através da técnica que a gente usou aqui nas soluções. Vocês podem voltar ao vídeo, rever quantas vezes for necessário para você refazer, pegar as ideias de novo, tentar entender, ter compreensão. Se tiver dúvida, pode me contatar, entre em contato comigo, manda mensagem, tire a sua dúvida, e aí você vai fazer no seu caderno essas equações, tudo bem? Então, depois que você resolver todas as equações, você vai fazer o quê? Você vai tirar uma foto dessas equações, né, resolvidas no seu caderno, vai anexar lá no Google Sala de Aula, tudo bem? E vai encaminhar essa tarefa aí, que é a nossa primeira tarefa de 4º bimestre, que a gente tem aí como finalização, né, do nosso ciclo aí, do nosso ano de 2020, tá bom? Espero que tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, perguntem, deixem, não fiquem com dúvidas, tá bom? É sempre importante a sua participação, você perguntar, você tirar suas dúvidas, beleza? Espero que todos estejam bem, um abraço a todos e até mais.